Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área, como prometido a parte 2 das 3 aí que eu vou fazer sobre o tarifaço do Trump em relação ao Sudeste Asiático. Na minha leitura, as consequências diretas, do tarifaço do Trump, ainda voltando lá logo quando foi anunciado, é que obviamente o ambiente comercial imprevisível é um alerta para os países que dependem muito do comércio global, especialmente do mercado dos Estados Unidos, claro, tô falando obviedades aqui como introdução. Essas mudanças abruptas, elas desaceleram, o mercado, desencadeiam uma volatilidade sem precedentes, uma incerteza global total, ao mesmo tempo que faz com que vários governos corram para bater na porta dos Estados Unidos, como o próprio Trump ironizou, já tem umas semanas, para tentar bater ou isentar as tarifas de alguma forma. Um problema é que há uma grande chance, de eventuais acordos sejam firmados assim, nessa pressa e bilateralmente, violem compromissos existentes com terceiros, multilaterais, minilaterais. Algumas autoridades americanas já sugeriram que entre as condições que eles colocam para derrubar essas tarifas sejam que esses países diminuam o comércio com a China, que, como eu disse, pode entrar em conflito com acordos que eles já assinaram e que eles já praticam. Quem tentar bater de frente, vai sofrer pesadas medidas do Trump, porque ele é o político realista clássico, que gosta de demonstrar força. Então, quanto menor poder aí de barganha, mais chance do país montar uma equipe aí e ficar em Washington implorando negociação, e aí que o Trump vai deitar e rolar, em cima de países menores, O problema é que a China ficou, se manteve forte enquanto o principal alvo das medidas do Trump, e então não funcionou muito bem, E aí tem um site que eu já recomendei várias vezes, o Fulcrum, e colocaram uma análise interessante. Eles escreveram o seguinte: Trump está transformando as relações comerciais de um sistema baseado em regras mutuamente acordadas e comércio progressivamente mais livre em algo semelhante a uma fraude de proteção, administrada por um sindicato de um crime organizado. A prática básica é que você paga para evitar dor. No mundo do crime, isso significa que os lojistas pagam dinheiro a mafiosos para evitar que suas lojas sejam incendiadas. No mundo comercial de Trump, significa que os países oferecem concessões ou assumem compromisso de comprar produtos dos Estados Unidos para evitar tarifas. O maior importador do mundo agora basicamente pendurou uma placa em sua fronteira dizendo fechado para negócios. O mais confuso disso tudo é que se os Estados Unidos estão com um déficit muito alto, é justamente porque são uma potência. Só compra quem tem dinheiro, e o pós-Covid é uma evidência disso. O déficit explodiu justamente porque o país teve um crescimento econômico singular, mais rápido do que todos os países envolvidos, por exemplo. O momento é de total securitização da economia, disputa por hegemonia, primeiro lugar de rankings e índices, redes sociais que roubam dados, inteligência artificial. Nesse momento é muito difícil separar a economia da segurança, o que não vemos pelo menos em 1990. E também muito legal aqui um relatório do Crisis Group, também um grupo excelente de análises políticas, econômicas. Desde a grande depressão da década de 30, quando o presidente Franklin Delano Roosevelt convocou o Congresso dos Estados Unidos para uma sessão extraordinária de 100 dias, nenhum novo governo atacou seus primeiros 3 meses de mandato com compromissos tão ferozes de reconfigurar o status quo. Há quem interprete o tarifaço de Trump como um esforço para tentar desacoplar não somente a economia chinesa, mas de toda a nação Ásia-Pacífico que não seguir as regras de Washington. Desde a negociação do Acordo das Tarifas de Comércio, o GATT, em 1947, os Estados Unidos se envolveram em discussões econômicas globais a fim de tirar proveito do fato de ser o líder mundial. A saída atabalhoada do acordo com o Irã, a desistência do CPTPP, que permitiu a criação do RCEP, travar discussões na OMC e de tantos outros organismos multilaterais, mostram que Trump e seu país não acreditam mais nas regras do jogo que eles mesmos criaram e que precisam mudar de tabuleiro. Muito bom, E para fechar essa introdução, eu quero colocar aqui também sobre essa tentativa, de jogar outro jogo, uma análise do Fiore, Sempre excelente Fiore. Sempre falo dele aqui, talvez o melhor analista aí do Brasil.
Existe, no entanto, um outro aspecto menos notado, mas igualmente importante, desses primeiros 100 dias de governo. A percepção, cada vez mais nítida, que Trump não dispõe do poder que imaginou ter inicialmente, ao se opor e reorganizar o mundo de forma unilateral. Foi o que aconteceu no ataque econômico contra a China, que encontrou uma resposta inesperada, dura e agressiva. Assim mesmo, quando se olha com mais cuidado para essa desordem do mundo, percebe-se que ela se concentra muito mais nas zonas de influência ocidental ou das potências do Atlântico Norte que dominaram o mundo nos últimos 200 anos do que do lado oriental desse sistema mundial. Sobretudo porque essa desordem vem sendo produzida pela erosão do poder militar e da liderança econômica e moral das potências ocidentais. Por isso mesmo, pode-se afirmar que o fim do caos e da desordem no mundo só ocorrerá com a construção e consolidação de uma nova ordem internacional. Esse é um processo que passará inevitavelmente pela redefinição das relações entre esses dois mundos, Oriente e Ocidente, né, que ele está falando aqui. Com certeza haverá avanços e recuos, mas essa construção tomará muitas décadas e envolverá ainda muitos conflitos e guerras, mas já não será mais uma ordem tutelada pelos Estados Unidos, nem muito menos pela Europa. Isso acabou. E aí, né, chegamos no Sudeste Asiático, temos a encruzilhada, né? No momento aí a gente está com as tarifas, né, pausadas, 90 dias, até o começo de julho ali. O bloco tem falhado em atuar como, né, um bloco unido e fazer pressão nos Estados Unidos, o que aumentou a complexidade dessas chamadas negociações comerciais. Também foi a inclusão de questões de segurança nas negociações. Os Estados Unidos faz pressão também, principalmente aos seus maiores aliados, né, Japão, Coreia do Sul e Filipinas. Uma preocupação persistente deles, né, é a ocorrência de países agindo como condutores para o fluxo de produtos chineses para evitar tarifas. E aí os Estados Unidos já está de olho nisso, né? Camboja, Malásia, Tailândia, Vietnã, isso já tem sido mapeado por eles. Painéis solares, por exemplo, da Malásia já foram sancionados pelos Estados Unidos aí há uns meses atrás. Depois aí teve o presidente Xi alertando os países aí que celebração de acordo com os Estados Unidos que resulta em restrições comerciais à China também serão respondidas. Juntamente aí também o Trump, ele já falou abertamente que está de olho, que eles estão mapeando, como eu disse, países que estão fazendo a triangulação, né, comprando produtos chineses e revendendo para os Estados Unidos, e que esses países vão sofrer restrições comerciais. E aí o Sudeste Asiático, principalmente, né, fica nessa corda bamba, né? Manter a neutralidade, permanecer aberto, tentar criar oportunidade de negócio com os dois, continuar, né, fingindo que nada não está acontecendo. E a situação atual pode restringir ainda mais o comércio do Sudeste Asiático com ambos. Tanto a China quanto os Estados Unidos querem se beneficiar da região, ao mesmo tempo que tentam limitar o espaço, né, de atuação do outro. Já é sabido, né, novidade, né, que a China está usando o Sudeste Asiático para fazer essa triangulação e vender produtos para os Estados Unidos. E os países do Sudeste Asiático têm se manifestado contrariamente a isso, sabendo que isso os coloca ainda mais no olho do furacão e que não vai passar desapercebido pelos Estados Unidos, e que o que chamam de lavar a origem, né? Então você fabrica os produtos, manda para outro país, qualquer fábrica de outro país, aí eles tiram o carimbo Made in China e colocam Made in Camboja, Made in Vietnã, e aí vendem para os Estados Unidos. Há também o problema de produtos chineses também serem... esses produtos chineses ficarem nos seus vizinhos, né? O que pode quebrar as indústrias locais, né? Porque a China vai tentar diversificar, né? À medida que os Estados Unidos e Europa dificultam a chegada dos produtos chineses, eles vão tentar direcionar aí, até pela proximidade geográfica e dos acordos econômicos que eles têm, o Sudeste Asiático, é claro, a opção natural. O setor têxtil da Indonésia relatou mais de 50 eles já falaram que mais de 50 mil empregos foram fechados devido à concorrência de produtos chineses baratos que tem aumentado no país, mesmo antes do aumento das tarifas. Então, para proteger sua economia, os países do Sudeste Asiático, eles têm que adotar medidas defensivas, né? Como direitos antidumping, tarifas de salvaguarda, restrições de importação, e aí o que coloca em zona de atrito com a China. O aprofundamento de laços econômicos com países latino-americanos, né? Também é uma alternativa para o Sudeste Asiático, como recém-fechado Singapura e Mercosul. E é o que o Sudeste Asiático tem fazendo, eu vou falar mais para frente, mas esse aí é um belo exemplo de como eles podem agir
para diminuir a dependência dos dois lados, né? Das duas potências que estão em guerra comercial, por enquanto comercial. O Sudeste Asiático tem tentado também um acordo com a União Europeia, então mostrando, né, que a ASEAN não está parada. E aí, conforme argumenta Kishore Mahbubani, acho que é o homem que eu mais cito aqui, a ASEAN é o imã que une seus vizinhos e, com isso, dita muitas vezes o rumo, justamente por ter diálogo aberto com todos e não ser uma ameaça para nenhum. Nesse conturbado pedaço do planeta com diversas potências médias tentando subir de patamar, ou seja, ela é o que justamente, porque é o que ela é porque ela deixa os seus parceiros ser. Historicamente, né, tem esse papel de fluxo de passagem de pessoas e produtos e em volta, né, de grandes impérios. Então o Sudeste Asiático tem muita bagagem para negociar com as tarifas dos Estados Unidos. O que Kishore Mahbubani está dizendo que a ASEAN ela lidera muitos movimentos, muitas organizações internacionais de política, de economia, de segurança, justamente que os vizinhos falam, não, eles não são uma ameaça, eles são neutros, então eles vão ditar aqui as reuniões, eles que vão ditar a periodicidade desses encontros. Então o Kishore Mahbubani defende, né, o Sudeste Asiático como um líder regional para ditar as regras, justamente para evitar que potências entrem em atrito. A reunião dos ministros de economia da ASEAN de 10 de abril, por exemplo, declarou, abre aspas, intenção comum de engajar-se em um diálogo franco e construtivo com os Estados Unidos para abordar preocupações relacionadas ao comércio. Eles afirmam que a crença da ASEAN de que uma estrutura de cooperação econômica ASEAN-Estados Unidos aprimorada, robusta e voltada para o futuro contribuirá para a prosperidade da região e da economia global em geral. A ASEAN também permanecerá firme no aprofundamento da integração econômica regional. E aqui tem um termo que eu já falei no episódio ali sobre o acordo comercial novo aí, China-ASEAN, que eu achei muito interessante. Conselho de Nações Complementares, que é do Jorge Yeo, ministro de Relações Exteriores de Singapura entre 2004 e 2011. Num vídeo no YouTube, até deixo na descrição do episódio, ele diz o seguinte: a China é vasta, fria, seca, terras não férteis e envelhecida. O Sudeste Asiático é quente, úmido, cheio de aquíferos, incrivelmente fértil e ainda tem bônus demográfico. São grandes parceiros comerciais, naturalmente, e com muito potencial em diversos ramos, como o turismo. Há milhares de chineses que querem ir para a região no inverno. A China deseja investir e o Sudeste Asiático clama por investimentos. A simbiose é total. Por outro lado, isso sou eu falando, tá, né? Mas ele, por outro lado, essa extrema dependência, né, criando os países da região, a necessidade de diversificar, e é aí que o Washington é insubstituível, tanto em defesa quanto em investimento direto. Em ambos os casos, os Estados Unidos lideram de braçada e a ASEAN precisa alinhar o desfrute, né, de produtos chineses de ótima qualidade e baratos, ao mesmo tempo que busca manter seus projetos nacionais de desenvolvimento. Então essas são alguns pontos aí da encruzilhada do momento que o Sudeste Asiático vive. Bom, falando um pouco das tarifas, né, que não é mais novidade para ninguém, lembrando que esse episódio era para sair um pouco antes, mas além da correria teve dengue no meio do caminho, olha, complicado, era para ter saído aí uns 15, 20 dias antes desse episódio. Então o que eu vou falar aqui parece um pouco óbvio, mas é só pra gente ir, né, quem acompanha e vendo aqui a evolução do raciocínio desses 3 episódios que eu tô fazendo. A ASEAN enfrenta a maior ameaça à sua segurança econômica desde a sua fundação. Quem disse isso foi a Mari Pangesto, uma economista muito famosa na Indonésia. Então, relembrando, já disse, né, vocês já sabem, as tarifas foram 49% para o Camboja, 48% para o Laos, 46% Vietnã e Mianmar, 36% Tailândia, 32% Indonésia, 24% Malásia e Brunei, 17% Filipinas e 10% Singapura. O Sudeste Asiático está adotando uma abordagem bilateral e regional para lidar com isso. E essa abordagem dupla aí, em conjunto, pode funcionar a seu favor. A abordagem bilateral, ela pode ser usada aí para resolver questões específicas, incluindo balanços comerciais, barreiras não tarifárias, que podem existir aí em algum ponto com os Estados Unidos. Isso poderia incluir iniciativas específicas para manter padrões sanitários, por exemplo, segurança alimentar. Então, essa abordagem pode tornar assim, o processo mais eficiente pontualmente, né? Alguns pontos podem ser desembaraçados mais fáceis bilateralmente. Há quem critique essa abordagem bilateral por causa das disparidades econômicas, né, entre a ASEAN. Países nessa posição se beneficiam mais de uma aproximação com os Estados Unidos
do que outros, né? Então o poder de barganha aumenta. A Malásia, por exemplo, que ela fornece muitos produtos eletrônicos para os Estados Unidos, ela pode ter uma influência maior do que, sei lá, Myanmar, do que Camboja, que oferece produtos têxteis, roupas. Os semicondutores da Malásia representam 20% total das importações de semicondutores dos Estados Unidos, e é difícil encontrar substituto para esse tipo de produto, né? Então, teoricamente, ela teria mais poder de barganha agindo sozinha do que em bloco. Há umas semanas, os líderes do Sudeste Asiático chegaram ao entendimento que quaisquer acordos bilaterais que eles possam firmar com os Estados Unidos sobre tarifas não prejudicarão as economias dos outros membros. Quem fez o anúncio foi o presidente da ASEAN atual, né, o primeiro-ministro da Malásia, que preside o bloco, o Anwar Ibrahim. Então, segundo ele, na cúpula da ASEAN, foi decidido ali um consenso que quaisquer acordos bilaterais com Washington vão garantir a proteção de interesses da região como um todo. A ver, né? Por enquanto, o Trump está negociando com nenhum deles aí. Parece que o Trump só se preocupa, né, com aquele poder clássico, né? Realpolitik, que é negociar com a China, negociou com o Reino Unido. Então, não sei se separadamente ele vê o Sudeste Asiático em algum país aí com esse poder todo que requeira sua atenção. Esse podcast tem o apoio da agência Crabbe. Quer mergulhar no marketing? Que seja com a Crabbe. Há mais de 15 anos ajudando empresas a se destacarem no cenário digital. Criação de site, gestão de redes sociais e muito mais. E conta também com o apoio da ARC Corretora. Envios, recebimentos de valores, pessoas físicas e jurídicas, enfim. Assessoria cambial em geral é com a ARC Corretora. E claro, você que quiser ajudar o projeto de alguma forma, afinal são mais de 5 anos, né? Nesse meio tempo vários equipamentos tiveram que ser comprados, considere apoiar através de Pix, é o e-mail que fica sempre na descrição dos episódios, tem também Apoia-se e Patreon, ou seja, quem está no Brasil e ou fora também consegue fazê-lo. Fico muito grato e não esqueçam, claro, do principal apoio que é espalhar a palavra, então sempre que puder compartilhem e mandem para os amigos caso gostem desse projeto aqui. Bom, algumas respostas, né? Agora também a lista já ficou tão grande, né? Mas foram muitas cúpulas aí por toda a Ásia. Talvez eu esqueça, né? Se eu for citando uma a uma, mas eu quero frisar dia 10 de abril, na reunião dos ministros da ASEAN, foi dito que uma força-tarefa geoeconômica era urgente devido às incertezas globais e que os países do Sudeste Asiático iriam diversificar e intensificar suas parcerias para depender menos dos Estados Unidos. Então, essa estratégia inclui fortalecimento de laços econômicos com a China, tem um episódio aí sobre isso. Fortalecer o RCEP, a Parceria Econômica Regional Abrangente. A ASEAN fez algo inédito também, convidou 2 parceiros para a mesma cúpula, então 2 cúpulas seriam bilateralmente, eles fizeram uma trilateral muito importante, que foi a ASEAN, países do Golfo e a China, e terminou com um ambicioso rascunho, que até posso fazer um episódio daqui para frente, né, mais para frente, mas falar sobre que acordos de livre comércio e em moedas locais e focar em transição energética limpa. Então, assim, você tem economias complementares aqui, né? O Sudeste Asiático precisa muito de energia. Vários países já tiveram apagões por não darem conta de tanta gente, populações grandes e economias que crescem muito, não estão dando conta da energia que eles produzem. Então, quer alguém melhor que os países do Golfo para auxiliar nisso? Com petróleo, mas também com investimento em energia limpa e, enfim, eles se complementam em vários setores e falar abertamente no documento oficial que pretendem fazer esse comércio em moedas locais, isso que é muito importante. Logo depois da divulgação das tarifas, né, imediatamente Xi Jinping viajou para o Sudeste Asiático, uma semana inteira viajando, chamou de diplomacia da vizinhança, foram mais de 100 acordos assinados. Tem acordo de defesa com a Malásia, chamado de 2+2. Tem o lançamento de um mecanismo de cooperação ferroviária China-Vietnã. Tem muita coisa, e coincidentemente ou não, paralelamente a isso, o comandante, não, foi um pouquinho depois, né? O comandante do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, né? Que na internet você vê como US Indopacom, almirante Samuel Paparo, acompanhado pelo embaixador dos Estados Unidos da Malásia, Edgar Kagan, foram visitar o primeiro-ministro Anwar Ibrahim para uma reunião. Então, Trump fez tarifa, né, aplicou as tarifas.
o Xi Jinping se movimentou muito pelo Sudeste Asiático. O Omar Ibrahim criticou muito os Estados Unidos, falou abertamente em diversificar parceiros e diminuir cada vez mais o comércio dos Estados Unidos. Imediatamente, o embaixador, quando o Xi Jinping saiu, né, da região, o embaixador dos Estados Unidos na Malásia chamou altos funcionários para visitá-lo e inclusive um comandante militar, né? Bom, vai entender, né? Vai entender. Falar um pouquinho individualmente de cada país, estamos aqui para isso. Alguns pontos principais do artigo do Xi Jinping que ele publicou no jornal malaio The Star, quando ele estava lá, falando o seguinte: devemos manter firme o leme estratégico que guia nosso navio de amizade. Devemos expandir a cooperação orientada a resultados, que serve como lastro que estabiliza nosso navio de amizade. Devemos alimentar os motores das trocas interpessoais para impulsionar nosso navio. Devemos aproveitar o impulso da colaboração no nível multilateral. Um recado forte aí para a população malaia. Singapura, depois que eleito, o primeiro-ministro Lawrence Wong, que teve eleição recentemente, disse que era necessário intensificar laços econômicos com a África e a América Latina, ao mesmo tempo em que ele intensificou a venda de semicondutores para os Estados Unidos. Então, né, você bate a sopra, muito esperto, tem que ser assim mesmo. Os Estados Unidos encomendou uma compra gigante e o Singapura facilitou. O Camboja é muito interessante. O rei do Camboja foi recepcionar o Xi Jinping no aeroporto. É a primeira vez que ele faz isso na vida dele. Veja bem, na vida dele ele nunca fez isso. Demonstra a grande importância dessa visita do Xi Jinping, desse momento conturbado. O Camboja talvez seja no momento o maior aliado de Pequim, no Sudeste Asiático. Muitas obras na Nova Rota da Seda lá. O canal de Funan, também, que eu já falei aqui. Dizem aí que a China está usando uma base militar no Camboja, que seria só a segunda da China no exterior. Então o Camboja, o possível forte crescimento do Camboja com essas obras, né, depende total da China. E eu dei até uma jogada no Google e realmente eu não vi nenhum momento em que o rei do Camboja se locomoveu para receber nenhum chefe de estado. O rei é muito simbólico no Camboja, né, muito respeitado. Então isso foi algo interessante que repercutiu muito nos sites ali da região. A Tailândia, a primeira-ministra, sou péssimo para o nome tailandês, Paetongtarn Shinawatra, vamos falar Shinawatra só, né? Ela disse o seguinte: como vizinhos próximos, o primeiro-ministro Anwar e eu reafirmamos nosso compromisso comum de promover a paz sustentável, o desenvolvimento socioeconômico, particularmente nas províncias da fronteira sul da Tailândia e do norte da Malásia, para a prosperidade e bem-estar dos nossos povos. Também trocamos opiniões sobre a situação de Myanmar, o ambiente do comércio internacional e a importância de fortalecer a unidade econômica da ASEAN diante das incertezas globais, para que possamos abordar questões em conjunto de forma eficaz o mais rápido possível. Ela estava na Malásia, então ela falou mais de Malásia do que dos Estados Unidos, mas o recado aí também está dado. Uma reunião essa que já era fruto também das tarifas do Trump. O Vietnã aqui também é interessante. O primeiro-ministro japonês estava em reunião com o seu homólogo vietnamita. Como eu disse, né, muitas reuniões acontecendo ao mesmo tempo. Você viu que a primeira-ministra da Tailândia estava na Malásia, o primeiro-ministro japonês estava no Vietnã. Então eu nem vou listar os acontecimentos dos últimos 12 meses, todas as cúpulas que eles fizeram, porque é muita coisa. Bom, então vamos lá. Japão e Vietnã assinaram documentos em área de transição energética, pesquisa e alegaram que vão cooperar para manter uma ordem internacional livre e baseada no Estado de Direito. A economia mundial está se tornando mais incerta e o impacto na região do Sudeste Asiático também está se tornando aparente, disse ele em nota. Nas últimas semanas, o Vietnã recebeu o presidente Xi Jinping também e os principais ministros sul-coreanos, enquanto Tóquio realizou essa cúpula e também fez uma trilateral China, Coreia do Sul e Vietnã. Então o Vietnã disse que vai intensificar suas parcerias comerciais no nível mais profundo e tem feito várias parcerias, esse nível mais profundo de cooperação deles, que tinham só 3, 4 países até essa confusão de pandemia e agora tarifaço, hoje são 12. Então eles aumentaram 9 em 5 anos, coisas que até então eles só tinham 3. Então o Vietnã talvez seja o país mais ativo em diversificar sua economia que eu tenho visto do Sudeste Asiático. Então, como eu disse, foi com a Tailândia agora, Singapura também há uns meses. Bom, como eu disse peguei um Twitter meu aqui, um tweet de março, eu disse o seguinte: reparem na mudança de postura do país nos últimos 3 anos. Até 4 anos atrás, apenas 3 nações tinham status de relação mais profundo para a parceria estratégica que o Vietnã chama. Hoje são 13. Na verdade são 12, desculpa. Macron esteve no Vietnã esses dias também, o presidente húngaro também,
E quando o Trump anunciou as tarifas, o primeiro-ministro vietnamita, com uma comitiva de empresários e políticos, fizeram um tour pela Europa, passando por Espanha, Bélgica e França. Então, né, o Vietnã, como eu disse, tá voando. Bom, a Indonésia, rapidinho, o presidente fez uma tour pelo Oriente Médio, visitou o Egito, a Jordânia, Emirados Árabes, Catar, Turquia, e tudo isso em 4, 5 dias. No último dia 18, ele sediou na Indonésia a comemoração do 70º aniversário da Conferência de Bandung, o que é é muito importante para o momento atual, né? É óbvio que o tema principal foi esse, e é simbólico para o atual momento os países se reunirem, né, nessa data, dessa conferência que foi tão importante e significativa na Guerra Fria. Bom, fala rapidinho de China e Europa, né? Falei que ia falar da ASEAN aqui, mas né, já disse, então vamos só aumentar um pouquinho o leque. Vale uma nota de rodapé. O Trump conseguiu o impensável, né? O Parlamento Europeu disse estar em estágios finais de negociação com a China para remover algumas sanções em troca de mais comércio e diminuir sua exposição ao dólar para se precaver de eventuais sanções. A União Europeia, hein? Entrou em operação a ferrovia China-Irã, um marco prático, né, do que são esses projetos de infraestrutura e como eles podem mudar, né, a economia mundial e colocar de volta no mundo econômico países que são excluídos por sanções. O Sudeste Asiático deve continuar a negociar com os Estados Unidos de boa fé e fazer valer vigorosamente seus direitos e interesses nacionais, embora a situação atual sugira que esses esforços podem não produzir os efeitos desejados. Porque o Trump ele reage, né, à alavancagem de negociações, né? A perspectiva de negociação do presidente, né, deriva lá quando ele era empreendedor imobiliário, um monte de podcast já falou sobre isso, né? Então ele acha que um acordo ganha-ganha é impossível, que um sempre tem que ganhar, um sempre tem que perder nesse acordo. Então é difícil, né? Então, para ele, quem precisa mais do acordo tem mais a perder e tem mais capacidade, menos capacidade, né, de infligir dor ao outro lado da negociação. À medida que a China se esforça cada vez mais para restringir as exportações de materiais essenciais que a indústria dos Estados Unidos precisa, você vê que mais o Trump ele dobra a aposta, né, em vez de negociar, né? Ele ameaça mais, então é difícil negociar com ele. Embora quem diga que com a China esteja acontecendo ao contrário, né? Tem o Trump amarelou, né? Aquele termo em inglês que ele ficou bem bravo, inclusive. Mas, né, infelizmente, nenhum país do Sudeste Asiático desfruta desse mesmo nível de influência. É verdade que alguns podem oferecer incentivos, como eu já disse, né? Da Malásia. E o Vietnã também ofereceu um resort de golfe pro Trump. Oferecia até colocar Starlink por lá. Mas são níveis diferentes, né? De barganha. Então a gente está aí 8 de julho, que teoricamente as tarifas vão voltar ao normal. E tudo indica que o Sudeste Asiático não vai conseguir negociação com o Trump, seja bilateralmente, seja em bloco. E o que sobra para o Sudeste Asiático é usar os mecanismos existentes, embora muitos estejam travados ou mortos, para tentar, como a OMC, por exemplo, né? Porque é o que sobra, né? Você pelo menos agir formalmente nas instituições que existem para tentar pressionar os Estados Unidos. Também tem esse caminho, que não funciona, obviamente, mas é o que tem. É isso, para fechar, o Sudeste Asiático está reagindo à incerteza da economia global e tentando pressionar o Trump em bloco, mas também está com uma abordagem inteligente de diversificação econômica, principalmente em relação aos Estados Unidos, porque quem está sendo hostil no momento é os Estados Unidos, não a China, mas também em relação à China. O Sudeste Asiático ele utiliza uma abordagem aí de 4 elementos. Atenuação por meio da modernização militar, para depender menos, principalmente dos Estados Unidos. Então estão modernizando e diversificando seus fornecedores militares. Ampliação por meio da diversificação de parcerias e estratégias econômicas. Fortalecimento de interesses em fóruns multilaterais. E também a atenuação de ameaças potenciais por meio de engajamentos mais profundos, essas parcerias que eu disse que o Vietnã está fazendo. Então são 4 pontos que eles estão agindo simultaneamente, que eu acho muito interessante, talvez, muito provavelmente, a região do mundo que mais está agindo diante do tarifaço. Essa combinação é a melhor forma desses países menores de protegerem sua soberania, enquanto navegam nesse mundo imprevisível. As políticas comerciais dos Estados Unidos estão isolando Washington, em relação ao Indo-Pacífico, principalmente, e permitindo que Pequim expanda suas alianças comerciais na região,
E aí, atualmente, né, a ASEAN reforçou o acordo com a China, e com o acordo, o comércio entre eles deve bater 1 trilhão esse ano, já, se não ano que vem, com certeza. Como lar, né, de pequenas potências, né, e uma outra potência média diante de gigantes, a ASEAN depende de uma ordem baseada em regras para sobreviver. Para navegar nesse mundo aí, a ASEAN precisa se adaptar e mobilizar efetivamente suas instituições, suas estruturas. E eles sabem muito bem disso, tanto que eles até, vou fazer um episódio sobre isso, mudaram, inspirou a visão deles dos últimos 10 anos, do que eles pretendem para o mundo, de como eles vão agir, e eles fizeram agora uma de 20. Nunca teve uma visão de tão longo prazo, a ASEAN nunca fez, sempre foi de 10 em 10, e econômico de 5 em 5, agora eles fizeram uma visão de 20 anos, a ASEAN 2045, mostrando que eles estão muito preocupados, mas antenados e proativos, né, nesse mundo. É uma ação institucional coordenada, é uma coerência estratégica nessa securitização econômica, né? Economia e segurança ao mesmo tempo. E fazendo assim, né, a ASEAN pode contribuir para a manutenção da ordem baseada em regras, se é que ainda existe, mas a ASEAN mostra que está tentando se segurar nela e ser um exemplo para que outros se segurem nela. E sem dúvida agir como um bloco, tanto em pressionar os Estados Unidos para diminuição de tarifa, quanto diversificar a economia, é o caminho para a ASEAN. Esse momento é especial também porque ele pode ser único, para que coalizões regionais e políticas renegociem entre elas, em seus próprios termos. Os fundamentos da ordem econômica e política internacional ainda estão em vigor. Então, ainda dá para se segurar ainda numa OMC, em ordens que ainda existam, para diversificar suas parcerias econômicas. E ignorar quem não quer seguir. A associação deve aproveitar esse momento para aprofundar a integração comercial, tanto dentro quanto fora. Tanto que o Vietnã, por exemplo, tem feito também, levado o país do Sudeste Asiático para o seu grau mais forte de parceria. E outros países também, como a Indonésia, estão se movimentando nessa direção. Expandir e diversificar, né, suas parcerias comerciais é crucial para qualquer país ou região ou bloco econômico que queira sobreviver nesse mundo de agora. Isso também reforça a ASEAN como exemplo para o mundo de qual estratégia adotar diante do tarifaço. Que é basicamente isso que eu resumi. Modernizar suas capacidades militares para depender menos de outros, mas sempre acaba dependendo, né? Principalmente países menores, mas que dependa menos dos Estados Unidos, por exemplo, que especialmente a região depende muito da segurança dos Estados Unidos, com medo da China. Aprofundar parcerias diplomáticas, econômicas, com outros blocos, como por exemplo a ASEAN. Vários países já estão nos BRICS, seja como parceiro membro, ou aquele outro grau um pouco menor agora que me deu branco. E diversificar suas parcerias econômicas também, comerciais, entrar nos bancos dos BRICS e por aí vai. E isso a ASEAN tem feito muito bem, tanto que eu brinquei no começo que eu não saberia listar exatamente todos os movimentos que eles fizeram assim que o tarifaço foi anunciado, que foram muitas reuniões, muitas cúpulas, muitas viagens. E o Sudeste Asiático tem sido um exemplo. A ver se vai funcionar, né? Porque a gente não está falando de nenhuma potência aqui que atraia a atenção do Trump, então, mas estão tentando. E eu acho que é um movimento muito acertado que pode sim render muitos frutos. Bom, é isso. A parte 2 está aí. A 3 vai vir com especiais de aniversário. Em julho eu sempre procuro fazer especiais de aniversário. E com esse tema, tarifaço, securitização da economia, agora provável guerra com o Irã. Então não tem como não falar de geopolítica como um todo. E vou chamar aqui, já tinha planejado já uma pessoa, tanto que eu disse que seria um especial de 3. Não, três episódios falando sobre o tarifaço e o último com um convidado especial. Já engajando aqui 5 anos de podcast, então eu tenho certeza que eu vou conseguir chamar mais que uma pessoa. Já estou encaminhado para chamar mais uma, talvez mais 2, para falar de geopolítica mundial, pessoas de calibre. E é isso, compartilhem, curtam, mandem para os amigos e se inscrevam no canal aqui que mais análises virão. Espero que vocês tenham gostado desse formato, que eu farei mais em vídeo, certo? Abraço!